Olá, eu me chamo Pedro Henrique, aluno do segundo ano B, número da chamada 46. Eu vim falar sobre o FCFS, que é um algoritmo de escalonamento. Mas o que seria o FCFS? FCFS vem do inglês First Come, First Serve, ou, traduzindo literalmente para o português, primeiro a chegar, primeiro a ser servido. É um dos algoritmos de escalonamento de processo mais simples em sistemas operacionais. Ele funciona seguindo a ordem em que os processos chegaram na fila de prontos. O primeiro processo a chegar é o primeiro a ser executado na CPU, independentemente do seu tamanho ou prioridade. Como citei no slide anterior, o algoritmo de escalonamento, o que seria ele? O algoritmo de escalonamento é um conjunto de regras e procedimentos usados para determinar a ordem em que os processos serão executados em um sistema operacional multitarefa. O escalonamento é uma das principais funções de um sistema operacional, pois permite que vários processos sejam executados simultaneamente, compartilhando recursos de hardware como a CPU. Nesse slide, eu vim apresentar a classificação do FCFS. O algoritmo de escalonamento FCFS, First Come, First Serve, também conhecido como FIFO, First In, First Out, é classificado como um algoritmo de escalonamento não preemptivo. Isso significa que, uma vez que um processo tenha começado a ser executado na CPU, ele só será interrompido quando concluir sua execução ou quando ocorrer uma operação de entrada/saída que a coloque em espera. Mas o que seria o preemptivo e o não preemptivo? A principal diferença entre os algoritmos de escalonamento preemptivos e não preemptivos é a capacidade de interromper a execução de um processo para permitir a execução de um outro processo mais prioritário. Mais para frente eu vou dar um exemplo prático e dinâmico de como seria essa ordem de chegada. As vantagens do FCFS são: é um algoritmo simples e fácil de implementar. Não há necessidade de fazer estimativas de duração dos processos. É justo, pois o processo que chegou primeiro é o primeiro a ser atendido. É adequado para sistemas com cargas de trabalho leves ou moderadas, onde o número de processos é pequeno e as variações no tempo de resposta não são críticas. As desvantagens são: não é eficiente em termos de tempo de resposta, pois é um processo longo, pode bloquear a CPU por um longo período de tempo, impedindo que outros processos sejam executados. Não é adequado para sistemas com carga de trabalho pesado ou quando há uma grande variação no tamanho de processos. Não leva em consideração as prioridades dos processos. Obrigado pela sua atenção. O exemplo que eu queria citar seria de uma padaria, como por exemplo, os clientes chegam na fila, cada um por sua ordem de chegada. O primeiro vai ser atendido primeiro e o último vai ser atendido por último. Nesse caso, não vai ter uma ordem prioritária, vai ser por ordem de chegada. Então, vai ser o caso do FCFS.
por ordem de chegada, sem prioridade, cada um na sua vez.